O tema da entrevista desta semana é eleição. Hoje vamos falar sobre governadores e presidente da República, além de saber onde podemos encontrar informações confiáveis sobre cada candidato. Espaço também para a importância da Lei Ficha Limpa e do horário eleitoral gratuito. Confira! O governador é a maior autoridade do Estado, né? Ele é o chefe do poder executivo. Então o governador coordena uma grande equipe de governo, formada por secretários de Estado, presidentes de empresas que pertençam ao governo, né? E é quem determina, por exemplo, o orçamento do Estado, os gastos do Estado, as prioridades do Estado, o que o Estado deve investir, que obras deve priorizar. Claro que, evidentemente, ele depende, por exemplo, da Assembleia Legislativa para aprovar o seu orçamento. E é exatamente a pessoa que tem o poder. Ele foi oferecido pelas urnas, pelo povo, para, em nome do povo, em nome desse povo que o elegeu, exercer as funções atinentes ao governo de um estado como o de São Paulo. Imagine você o que um governador tem de preocupações, né? Porque num estado como São Paulo, questões, por exemplo, como a geração de empregos, acertar as contas do Estado. Quer dizer, o Estado tem milhares de funcionários, né? Questão da segurança pública, que é de responsabilidade do governador. Quer dizer, o chefe da polícia estadual, o chefe da polícia militar, o chefe da polícia civil é o governador. Então, a responsabilidade com a segurança pública, a responsabilidade com a saúde pública, com a educação pública. Ou seja, imagine todas as questões importantes que permeiam a vida de um cidadão e você ter a responsabilidade de comandar, de conduzir esse processo. Então, é da mais alta responsabilidade de criar leis, de vetar leis, de cuidar, afinal, dos interesses do Estado, dos interesses de todos nós. No Brasil, o presidente da República, ele é chefe de governo e ele também é o chefe da nação, ele é chefe de Estado, porque o nosso regime é um regime presidencialista. Nós não vivemos num regime parlamentarista, onde essa situação seria diferente. Então, ele é o chefe do Poder Executivo Federal, é a mais alta autoridade da República, né? Chefe de um governo, chefe da nação, é quem representa o Brasil nas relações exteriores, né? É quem cuida do país. É quem determina o rumo do país, quer dizer, o rumo político e o rumo administrativo, né? É quem, por exemplo, vai definir se a prioridade do país vai ser educação, saúde, transporte, enfim, segurança, defesa, política externa, política econômica, né? Mas, sobretudo, a questão econômica é a questão fundamental que conduz o país. E, evidentemente, o presidente da República é quem dirige, comanda todo esse processo. Ele é vice-presidente, ele é vice-governador, vice-prefeito. É um cargo de expectativa no sentido de que ele, numa eventualidade, substitui o titular, substitui o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República. No Brasil isso já aconteceu muito. O presidente Sarney era vice do presidente Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse. O presidente Itamar Franco era vice do presidente Collor, quando o presidente Collor foi impedido de prosseguir na presidência. O presidente João Goulart, que era vice-presidente do presidente Jânio Quadros, quando o presidente Jânio renunciou, o presidente Goulart assumiu. Então o Brasil tem até uma certa tradição em que os vices, sobretudo junto à presidência da República, assumam o cargo, né? É evidente que as pessoas votam basicamente no presidente, votam no titular. Mas é importante observar quem é o vice também, para uma eventualidade, né?
Mas a função do vice é essa, é uma função de expectativa, de auxiliar o presidente, de representá-lo em situações que o presidente não possa comparecer, né? E, evidentemente, até assumir o cargo, se for necessário. Os salários no Brasil são muito baixos, de um modo geral. O salário mínimo é mínimo. Quer dizer, por mais esforço que tenha sido feito nos últimos anos, é um salário mínimo muito aquém do que seja razoável. Então, no Brasil, o político ganha muito. Você já imaginou a responsabilidade de um presidente da República? Quando ele assina um documento, ele cria direitos e deveres. Ele mexe com a vida de milhões de pessoas. As pessoas não reclamam, o jogador de futebol ganha 500 mil reais e todo mundo acha lindo e maravilhoso. Não tem problema nenhum. O cantor, mas se o presidente ganha 10 mil reais ou 15 mil reais, todo mundo sabe, eu acho que é um pouco, o Brasil precisa perder um pouco esse ranço em relação a essa questão do salário do homem público. Porque o homem público ele tem que ser bem remunerado, até porque a função que exerce é uma função relevante. Eu acho que é uma conquista. Apenas há uma dúvida ainda em que momento os recursos que estão sendo apresentados por aqueles que estão sendo denunciados, enfim, ele será julgado. Não se sabe se o Supremo Tribunal Federal vai julgar os recursos antes da eleição ou se após a eleição. Pode acontecer uma situação de algum candidato denunciado ser eleito e depois de eleito o Supremo entender que ele não poderia ter sido candidato. Aí vai ficar dúvida, vai ser cassado, perde o mandato, enfim. Mas essa é uma questão que está hoje junto ao Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, a par desse impasse jurídico, dessa discussão jurídica, eu acho que a questão da ficha limpa é um avanço. Inclusive para que as pessoas sejam informadas a respeito da trajetória, do passado, do que os candidatos fizeram, né? E saber se eles de fato têm condições de serem eleitos. Nós precisamos eleger com muita consciência, com muita responsabilidade, muita seriedade. A eleição é coisa séria. As pessoas têm que acompanhar os debates, têm que ler os jornais, tá certo? Tem que ver o horário eleitoral, sim, sabe? Comparar biografias, verificar quem fez mais, quem tem condições de dirigir melhor um país, quem tem condições melhor de dirigir um Estado, a experiência, a trajetória deste candidato, quer dizer, examinar tudo isso, os serviços prestados. Os jornais têm publicado, assim, com bastante frequência, a história dos candidatos. Mas não é apenas ler o jornal. Veja, na véspera da eleição, é ter o hábito de ler jornais, é ter o hábito de acompanhar o noticiário. Todos os dias você vai formando, tá certo, toda o seu conhecimento a respeito e formando a sua opinião. Nós, jornalistas, nós temos o dever, a tarefa sublime, né, de informar e formar a opinião pública. Não basta apenas informar, é informar e formar. Ou seja, é lendo, é apresentando, é discutindo, né, é conversando em casa, com a família, ou seja, é observando, para que ela possa escolher adequadamente, com consciência. É preciso refletir muito sobre isso. Existe gente muito boa, existe gente muito séria, né, na política, é preciso acompanhar. E você vota e vai aprendendo, e vai evoluindo, e vai melhorando, e é assim que é. Esse é um processo de aprendizado permanente. Democracia tem que ser aprimorada e aperfeiçoada diariamente. E a cada eleição é a melhor coisa para a gente aprimorar esse processo. Ainda bem que nós temos democracia, ainda bem que nós podemos eleger o presidente da República. Já houve época que nós não podíamos. Essa situação ganhou muita evidência na eleição do presidente Obama, né?
ele se valeu, a equipe dele, a campanha do presidente Obama, se valeu muito das redes sociais. Né? No Brasil, não sei se elas são tão determinantes assim para definir uma eleição. O estilo de campanha que se faz no Brasil, acho que o horário eleitoral, principalmente o horário eleitoral na televisão, ainda é o fator determinante. Acho que é um instrumento importante, os candidatos estão se valendo deles, mas não sei se é um instrumento ainda determinante para definir o resultado de uma eleição. A televisão, o horário eleitoral, é importante para o candidato. Acho que o eleitor se decide no horário eleitoral, mas a mensagem tem que ter sentido. Não adianta você dizer, olha, fizemos isto, fizemos aquilo, a saúde no Brasil é uma maravilha. Porque as pessoas vão nos postos de atendimento e verificam que não é bem assim. Melhorou? Melhorou, mas está longe do ideal. Né? Porque a escola pública é uma maravilha, é um espetáculo, o seu filho fica 10 horas na escola. E o pai sabe que o filho não fica tantas horas na escola, sabe? Então, é importante que a mensagem tenha respaldo na realidade. Senão, ela fica vazia. E sendo vazia, o eleitor, sabe, desconsidera. A primeira eleição que nós tivemos para presidente da República foi em 1989, portanto, há 21 anos. Então, a nossa democracia está atingindo a maioridade agora, a maioridade plena. As pessoas não gostam muito de política, mas sempre precisam entender que política faz parte da vida da gente. Leio esse poema de Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão chamado Analfabeto Político. Um belíssimo poema que mostra que tudo na vida se faz por meio da política. Política é uma ciência humana que permite transformações sociais. Sabe? É o único meio de você promover transformações, mudanças, é por meio da política. Não há outro meio, desde que estejamos numa democracia. E democracia requer cuidado, sabe, ela precisa ser regada todos os dias. Precisa ser cultivada. E a eleição é o momento, portanto. Então, prestar atenção na mensagem dos candidatos, no que eles dizem. Sabe? Isso é fundamental para que você forme a sua opinião e vote com consciência. Nossa proposta com o Cá Entre Nós desta semana foi reforçar o quanto é importante a gente se informar antes de votar. Precisamos exercer o nosso direito de forma crítica, consciente e inteligente. Não podemos errar. Somos responsáveis por nossas decisões, responsáveis por darmos ou não a estes candidatos a chance de comandar a política do nosso país. Por isso, não se esqueça, se informe, pesquise, pondere e escolha bem. Vamos votar no dia 3 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se tiver segundo turno, voltamos às urnas no dia 31. E lembre-se de levar um documento de identidade com foto, junto com seu título de eleitor. E amanhã tem mais Espaço Unisanta. Não deixe de ver!